Começa agora mais um programa Conexão Mororó. E hoje nosso convidado é o Luiz Gastão Bittencourt, presidente da FEComércio. Seja bem-vindo, amigo. Vamos conversar? Boa tarde, muito obrigado por estar aqui na TV Capital, no Canal 9, ao seu lado, Anselmo, para conversar com esses telespectadores que estão aí nos ouvindo. Tá. Presidente, né, da FEComércio, explique para o nosso público aqui que está nos assistindo o que é a FEComércio, o que ela faz para o pequeno e médio empreendedor, ou grandes empresas também. Bom, primeiro é importante entender que a FEComércio é uma entidade do sistema sindical de segundo grau. A FEComércio é composta, além da Federação do Comércio, nós administramos, somos presidentes natos do Conselho Regional do SESC e do Conselho Regional do SENAC. E temos também o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, o IPDC, que são os organismos que compõem o sistema FEComércio, onde nós temos a representação de mais de 150 mil empresas no estado do Ceará, mais de 34 sindicatos filiados em dia com as suas obrigações, representando diversos segmentos do comércio de bens e serviços no estado. E o SESC, que é o nosso braço social, onde nós temos ações na saúde, educação, esporte, cultura e lazer. E o SENAC, que é o nosso braço também social, mas na área de formação profissional e qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. Excelente. Luiz, para que as pessoas também entendam um pouco, né, de você, entendem agora o que é FEComércio, com essa sua reeleição, que por sinal foi uma maioria absoluta, né? O que você acha que levou a ser reeleito e quem está com você na FEComércio, certo? Depende agora do seu trabalho. Eles votaram em você por quê de novo? O que você acha na sua opinião? Olha, eu já estava eleito presidente da Federação do Comércio, mas me licenciei durante o período de 2018, quando fui ser interventor do SESC e do SENAC do Rio, e logo depois eleito vice-presidente administrativo da Confederação Nacional do Comércio, onde tomamos posse em novembro de 2018, e por isso acabei me radicando e ficando mais tempo no Rio de Janeiro. O nosso vice-presidente deu sequência a alguns trabalhos, mas infelizmente fez uma descontinuidade de várias ações que eram feitas pelo serviço, desmobilizando várias ações, e eu fui chamado para retornar à federação para que nós pudéssemos terminar uma reorganização, primeiro organizacional, aonde nós estamos dentro dessa reestrutura organizacional, tendo maior eficiência na área meio e mais flexibilidade na área fim para podermos atuar ainda mais e prestarmos um serviço maior a toda a população através tanto do SESC quanto do SENAC, mas também sem deixar de representar bem as empresas, acompanhando legislação, proposituras de governo e, é lógico, brigando sempre para minimizar os efeitos da carga tributária e das soluções como nós tivemos agora aí dessa pandemia, que nos deixou aí várias empresas fechadas, muitas empresas em dificuldade, e aonde, desde que eu retornei à federação, nós conseguimos que as empresas não mais fechassem e que nós buscássemos alternativas para podermos conviver com a pandemia, com os vírus e com essas outras situações, mas buscando trabalhar não só com relação aos aspectos necessários à saúde, mas, acima de tudo, defendendo o setor do comércio de bens e serviços e fazendo com que as empresas pudessem estar trabalhando, se desenvolvendo e retomando o seu espaço na sociedade. Luiz, é o seguinte, você já falou agora do que a FEComércio fez para ajudar o pequeno e médio empreendedor. A minha pergunta é o seguinte, e o que o governo, certo, que estava aí durante a pandemia, que pediu para fazer o lockdown em todo o estado do Ceará e foi realmente prejudicado, assim, um infinito números de pequeno, médio e grandes, né, empreendedores. O que o governo fez agora, está fazendo para ajudar esse povo a sair desse, desculpe o termo aí, desse miserê, desse limpo aí que ficou agora? Olha, nós tivemos algumas ações, algumas com mais êxito, outras com menos êxito, refins de refinanciamento de impostos, mas não é suficiente para você ter.
Teve alguns pagamentos, isso foi feito com relação a contas de luz de alguns segmentos, mas eu acho que o mais importante é que nós não percamos a nossa liberdade de podermos abrir, fechar, de podermos trabalhar e de podermos desenvolver nossas atividades econômicas. Então isso é que eu acho que é o mais importante que nós buscamos defender de forma permanente, que o comércio possa estar aberto e que as empresas possam funcionar de forma livre, garantindo aos seus trabalhadores condições de saúde, mas também condições de emprego e renda. Luiz, agora é uma pergunta agora minha, certo? Que não me deixa calar. O que você acha, mediante a todo o cenário mundial, um país como o Brasil, riquíssimo, belíssimo e com um potencial de ser a primeira nação do mundo financeiramente, por que nós temos essa dificuldade, essa burocracia tão grande dentro do nosso estado, do nosso país, em abrir uma empresa, em desenvolver um negócio, em crescer? Leva anos e anos para você chegar a algum local financeiramente dentro desse país e nós temos tudo, cara. Por que essa burocracia, por que essas taxas, esses tributos extorsivos, como se nós fôssemos ainda escravo? Você acha que há a possibilidade de nós sairmos dessa situação com uma nova legislatura aí, fazendo uma limpeza nesse Congresso e nesse Senado que está aí dentro, Luiz? Olha, nós temos que entender que nós precisamos pagar as contas do Estado, mas o Estado realmente cresceu demais e ele precisa dar mais espaço ao empreendedorismo, às empresas, para que elas possam se desenvolver e o Estado saia de algumas atividades econômicas para que nós possamos ter economia. Nós tivemos aí a maior experiência, melhor experiência que nós tivemos com o Estado com relação a quando nós tivemos a privatização do setor de comunicações. Você lembra que antigamente nós tínhamos para você ter um telefone, você tinha que lembro, sim. fazer, valia um preço de um carro, você tinha que se inscrever e quase não conseguia linha telefônica. E depois da privatização, hoje, qualquer pessoa de qualquer classe social tem um celular, tem um telefone, tem uma maneira de fazer a comunicação. Algumas privatizações foram bem feitas e fizeram com que você pudesse crescer. Outras nem tanto. Nós aqui, por exemplo, estamos tendo problema com a questão da energia. A Enel aqui não está prestando um bom serviço. Aliás, está prestando um péssimo serviço ao estado do Ceará. Nós podíamos dividir em várias empresas. A Enel podia ser várias empresas ou segmentar o segmento de energia eólica, energia solar e a energia hídrica e deixar o consumidor escolher qual é a melhor para você. Assim como o combustível também, Gastão. Não, essa Petrobras, quando foi que a Petrobras foi sua? Ela só é sua na hora que dá prejuízo, que você tem que pagar o álcool, ou o gás, ou o diesel mais caro. Todos nós fomos enganados anos e anos, dizendo que a Petrobras é nossa, é nada. Agora, quando ela dá lucro, vai para os acionistas, vai para os cofres do governo, entendeu? Então, nós temos que quebrar, Gastão, esse monopólio cruel contra o cidadão brasileiro. Nós temos que ter várias fontes e empreendedores nesse segmento de energia, seja qual for a energia, ou do gás, ou da água, ou a solar, ou do combustível. Você concorda ou você discorda, Gastão? Eu sou a favor da privatização, da livre iniciativa, que você possa ter mercados e, através do mercado, você regular preços. A competição sempre é saudável e, quando você tem uma competição saudável, você tem melhores preços para a economia como um todo. Nós só temos que tomar alguns cuidados com relação à regulamentação de alguns setores, como o caso da Enel, quem estava falando da questão elétrica. Porque você vai ter que. É difícil você mensurar em um estado a distribuição da energia. Você pode ter a eólica, a solar, mas você tem que ter uma empresa que seja responsável por essa distribuição, porque se você tivesse duas ou três, já imaginou quantos postos e fio passando de um lado para o outro? Então, algumas você precisa ter. Agora, essas empresas têm que ter um compromisso com relação a tempo de ligação de energia, com implantação de novas fases, de ter transformadores e que você não fique parado
com empreendimentos onde você termina uma obra e passa 2, 3 meses para que ela vá lá ligar energia na corrente normal, Sim. usando geradores para você trabalhar, o que é um absurdo e que faz com que se atrase. Você ter dentro do setor petrolífero, você poder ter mais privatizações, abrir o espaço para que outras empresas possam competir no mercado, Sim. isso, sem sombra de dúvida, vai trazer novos preços. Agora, tem que ver qual é a parcela do governo com relação a impostos. Nós acabamos de aprovar agora na Câmara Federal a questão dos serviços essenciais, limitando nesses serviços essenciais um índice de ICMS para que os estados não extrapolem esse índice. Sim. Para você poder botar como energia, como combustível e outros. Vai ainda para o Senado. Nós esperamos, como empresários, que isso seja aprovado, para que você esteja, porque nesses serviços eles têm um impacto em toda a cadeia produtiva. Então, o mais pobre é o que mais paga. Aí você vai falar, o mais pobre não usa carro, mas a empresa que produz o uniforme, que produz a alimentação, ela usa combustível desde a agricultura para o plantio, usa a agricultura para o transporte, usa depois para a comercialização. Então, esse custo maior do combustível, ele impacta várias vezes numa cadeia. Da mesma forma, a energia. Você vai botando e só acumula imposto. Então, esses serviços, eles deveriam ter um mínimo de imposto para que você pudesse ter mais barato o custo da produção e aí sim, você teria produtos bem mais baratos para o consumidor geral. E as pessoas poderiam, ao consumir mais, pagar mais impostos sobre o seu consumo. E aí o Estado se mantém. Infelizmente, por uma questão de comodidade, os estados passaram a tributar valores maiores de tributos nessas contas, que eu diria que são, além de essenciais, são mais fáceis de arrecadar. Todo mundo não tem como deixar de pagar o ICMS na sua conta de luz, no posto, no combustível, quando você bota, e é mais difícil você arrecadar nos outros pontos. Então o Estado, por a sua comodidade, ele vai e faz com que nós todos, consumidores e população em geral, tenhamos um custo maior em toda a linha de produção, em todo o produto, em alimentação, em saúde, em tudo. E nós temos que ter muito cuidado quando nós analisamos o comércio e quando nós analisamos essas questões como um todo. Por quê? Durante o período da pandemia, nós tivemos segmentos do comércio que tiveram um crescimento de vendas e se beneficiaram disso. O segmento de saúde nunca vendeu tanto nas farmácias. Sim. E uso de remédios. De alimentos também, porque todo mundo pegava alimento e ia para casa. Cresceu entregas. Em detrimento a setores como bares, restaurantes, vestuários. Sim. Teve gente que não saía de casa, não precisa mais comprar sapato, não precisa comprar mais roupa. Então, alguns segmentos, quando a gente avalia o comércio como um todo, nós temos que avaliar que o comércio, às vezes, ele cresce, mas não são todos os setores do comércio que crescem. Alguns setores crescem mais e outros têm até prejuízos e estão decrescendo dentro das suas atividades. Além do comércio digital e do e-commerce, que tem tirado das empresas como um todo um percentual alto com relação a isso. Antigamente nós só tínhamos os deliveries de pizza. Hoje até alta gastronomia está tendo serviço de delivery de restaurantes, porque ou faziam e adaptavam-se a essa situação, ou durante a pandemia estariam completamente quebrados. Mas, Luiz Gastão, essa medida que foi tomada lá no Congresso ontem à noite, não é isso? É só para os serviços essenciais. Por exemplo, hoje mesmo e ontem, nas redes sociais, foi postado que a alimentação para pets, animais, subiu 66% de ICMS. Não deixa de ser um absurdo. Como é que se explica isso aí? Para os serviços essenciais, certo? Para os serviços essenciais existe um limite, parou ali, não pode cobrar mais. Mas para os serviços não essenciais, o pessoal está evadindo essa decisão e comendo e cobrando mais impostos. Olha, o que acontece é o seguinte, a renda das pessoas, ela é única, é a mesma. Sim. Então, quanto mais imposto você cobra em cada produto, diminui a capacidade de compra do consumidor. Então,
quem tem animal está pagando hoje, para cada R$100 que paga de ração, 30 é da ração, 70 é de imposto. O que realmente é um absurdo, sabe? E faz com que você possa consumir menos e fazer com que o Estado arrecade mais. Quanto maior o imposto, mais posição para buscar a sonegação, o desvio, para buscar a pirataria e buscar outros meios de comercialização para fugir do pagamento do imposto. Se o imposto fosse pequeno, quem queria sonegar? Quem queria querer sonegar ou fazer alguma coisa? Com todo respeito. Quanto maior o imposto que você cobra, mais você tem problema de Concordo. roubo de mercadoria, mais você tem problema de pirataria e de falsificação de programas. Também. E desemprego é a consequência. Nós estamos voltando aqui à era lá da Inconfidência Mineira. Você lembra de onde surgiu o termo, o quinto dos infernos? Nós estamos vivendo isso, o quinto dos infernos. As taxas, os tributos estão tão altos que nós trabalhamos para pagar impostos. Sobrevivemos para o mínimo possível, mas para pagar impostos. Agora eu pergunto, qual é a importância do empreendedorismo, certo, do fortalezense, dentro do estado do Ceará, com todas essas condições de tributos, de carga, de fiscalizações, de um Enem, não, assim, uma trincheiras de responsabilidades para poder abrir um pequeno comércio legal, ou então ir para a informalidade? Olha, nós até conseguimos avançar um pouco, embora precisamos avançar muito, com relação à abertura de novas empresas. Mas ainda é muito pior fechar uma empresa. Porque quando você abre uma situação, mas para você fechar uma empresa ainda é mais difícil ainda, porque você não consegue fechar uma empresa. Aqui no Brasil, é melhor você deixar ela inativa e ir parando ela do que você querer fechar, mesmo pagando seus impostos. No Brasil é dificílimo você trabalhar. Mas nós temos um povo que é extremamente criativo, nós temos o empreendedorismo como nato, e o cearense, por sua vez, tem uma criatividade enorme. E podemos aí, nós temos vários produtos e várias empresas cearenses que têm se sobressaído, não só no município de Fortaleza ou em outro município do interior, mas com outras ações no Brasil como um todo. O empreendedorismo, para nós, é extremamente importante e nós estamos buscando o empreendedorismo em todas as ações, não só no comércio e na venda, mas também na cultura e no turismo. Nós, por exemplo, criamos aqui no Ceará os museus orgânicos, aonde você transforma a casa dos mestres da cultura e daquelas pessoas que têm uma expertise com relação, principalmente, a essa questão dos museus orgânicos. Inauguramos agora, há pouco tempo, na quinta-feira passada, em Quixeramobim, o Museu Orgânico do Rabelo, que é um cearense que transforma pedras em joias preciosas e traz um grande valor agregado para essas pedras. Então, esse empreendedorismo do cearense, esse empreendedorismo que nós temos que salientar, como do Expedito Celeiro, que transforma couro e várias ações de couro, com cores e com ferramentas fantásticas, com design próprio, dentro da sua marca, e que estão aí saindo não só do Ceará e se transformando em ícones para o Brasil. Presidente da FEComércio, Luiz Gastão Bittencourt, agora em outubro nós teremos as nossas eleições para deputado estadual, federal e presidente. Qual é a sua visão como empreendedor, como presidente da FEComércio? A minha visão é que nós devemos buscar justamente eleger aqueles candidatos e aquelas pessoas que estejam contribuindo e que tenham um posicionamento com relação à defesa da livre iniciativa e à defesa do bem-estar da população como um todo. Muito bom. E as suas considerações finais para esse povo que nos assiste em todo o Ceará, amigo? Que nunca perca a esperança de continuar crendo no trabalho e de que através do trabalho você poderá vencer como muitas pessoas têm vencido nesse país. Muito bem, muito bom. Luiz, só quero agradecer a sua presença, lhe desejar boa sorte, firmeza, continue sendo o homem atuante que você já foi na gestão anterior e está fazendo um bom trabalho nessa gestão, e obrigado pela
os seus esclarecimentos aqui para o público que nos assiste em todo o estado do Ceará. E aqui finalizo mais um programa Conexão Mororó, com muita esperança de que tudo vai dar certo, e um forte abraço a todos os brasileiros.